Existem dois tipos de movimentações que devem ser prestadas atenção dentro do mercado. A primeira, Wilson, é ignição e a segunda é absorção. Essas são duas coisas que têm que ser ponderadas dentro do mercado financeiro. Porque as pessoas confundem exatamente isso aqui, ó. Eu tenho um candle, por exemplo, as pessoas chamam isso aqui, esse aqui é o candle institucional, para cima, bull, e esse é o breach, que seria o candle de força para baixo. Então, esses são dois candles. As pessoas acham que o mercado, isso aqui dentro de um contexto, vamos supor que eu estou aqui e tal, tal. Isso aqui é engolfo de alta. E as pessoas acham que isso aqui, dentro de um contexto, é o engolfo de baixa e o mercado simplesmente aqui vai fazer. O mercado simplesmente vai fazer algo, isso aqui, que é continuação da alta, né? Às vezes as pessoas compram aqui no topo, compram no meio. Aqui, às vezes, as pessoas esperam este candle aqui para poder vender e continuar a movimentação. Só que existe o de ignição, que é esse parâmetro aqui, né? Que você tem um candle que ele dá um volume para que o efeito desse volume seja a continuação. Só que existe também o de absorção. E qual é o da absorção? É quando essa movimentação acontece, é quando exatamente a tendência de alta está acontecendo, e aí você está vendo lá e o candle simplesmente acontece assim do nada. Aí, tipo, aí você está aqui, aí do nada o candle faz isso, aí depois faz isso de novo, e as pessoas que não comprou ficam eufóricas para querer manter a compra, e aconteceu o contrário, que na verdade isso é o mercado fazer isso aqui, né? Você já percebeu que o mercado às vezes está reagindo para cima e do nada bru, 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 reveste, né? Isso se chama Sim, ignição e absorção, grava essas duas palavras. E aí, dentro desse contexto aqui, você pode ver que este candle aqui, esta vela aqui, demonstra, né, nada mais nada menos que uma vela institucional, né, com sim, muita força, que aparentemente é de ignição e continuação. Só que, ao mesmo tempo que esta vela aqui aconteceu de baixa, perceba que nós também temos velas nesse mesmo, em um contexto também de, por exemplo, se eu fizer isso aqui, deixa eu até pegar, volta aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, que vai estar dentro do mesmo contexto, ó, e ninguém vai poder dizer isso aqui foi de ignição. E se eu disser que isso aqui é de absorção? É o mesmo parâmetro, tipo assim, é o mesmo candle, podemos se dizer. Mas este candle aqui aconteceu para que uma reversão possa dar início até exatamente esse candle, tá vendo? Que as pessoas chamam de engolfo, e normalmente as pessoas acham que isso é quebra de topo anterior. As pessoas falam assim, ó, que quebra na análise técnica, quebra de topo anterior, e aí você compra na máxima com stop, ou às vezes aqui, para continuação dentro de um determinado range, aí capita, aí faz aqui uma, uma expansão de FIBO, seja de 27% do alvo, ou expansão do ponto. Mas normalmente isso aqui as pessoas confundem com ignição e normalmente são absorções. Quando que a vela acontece, quando esta vela tem que ser prestada atenção em ignição e em absorção. Dentro desta variável, a ignição ela acontece dentro, se você quer ignição de alta, ela acontece entre supplies de acumulação
E se você quer a ignição de baixa, ela acontece dentro de supplies de distribuição, que é o conceito de Wyckoff, mas na verdade tudo se resume a supply, que são zonas, como eu já demonstrei para vocês, que estão mais propensos a ter mais vendedores e zonas que estão propensas a ter mais compradores. E a absorção, ela segue o mesmo conceito, só que na absorção, se acontece absorção, e absorção ela define quando é o contrário. Eu tenho candle de ignição, candle absorção. Aí eu boto aqui, ó, candle de alta acontece em supply de distribuição e nós temos o absorção, candle de baixa, na supply de acumulação. Ah, Luan, como eu posso colocar isso na prática? Muito simples. Eu tenho uma supply, por exemplo, aqui. Eu tenho essa supply aqui. E ela estava sendo defendida dentro desta ponta aqui. E eu vou fazer aqui o 50% dela, né, para marcar a nossa região. Observe que para que haja a troca da inversão, a troca da polaridade, eu estou numa zona onde está ocorrendo a acumulação, né? Você vê que é o parâmetro aqui que o mercado deixando liquidez em cima e fazendo acumulação. Você vê que, como eu estou no grau de 4 horas, são vários dias que se passam. Perceba que esta zona, ela se encontra, pela lógica, né? Esta ponta aqui, ela foi uma ponta que levou o mercado a esta região. Então, esta ponta foi o mercado desta região. E esta ponta foi o mercado, e esta ponta foi a ponta que levou o mercado a esta região. Então, é meio lógico eu dizer que aqui se apresenta compradores mais do que vendedores e vice-versa, ok? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma supply e uma demonstração de uma presença compradora, candles de ignição, como esses candles fortes institucionais, eles são para absorver os compradores, para tirá-los da posição, para poder inverter a tendência. Perceba que acontece várias vezes. O mercado, ele dá o candle de ignição e ele rompe o fundo anterior e ele retorna. Por quê? Porque tem gente comprada aqui com stop aqui. Aí ele vem, dá mais candle de ignição, tem gente comprado aqui com stop aqui, ele tira novamente. E depois o mercado faz um martelo, faz um candle de ignição, joga o preço lá em cima e depois ele toma novamente como candle de ignição, mas na verdade ele só fez absorver as pessoas que estavam com stop aqui. Depois ele joga o preço lá em cima, transforma no engolfo de alta miserável e depois acumula mais compradores, ele depois em ignição, absorção e tira os stops de cá. E depois ele vai repetindo o mesmo processo, até chegar o momento que ele dá a última atacada dele, que é esta aqui, que normalmente acontece justamente quando ele faz esse tipo de movimentação, o mercado ele lateraliza um pouco, ele toma e faz um recuo, e aí ele segue uma proporção de alta, que é justamente aqui. Perceba que ele passa, como aqui são 4 horas, aqui temos aqui, temos 4, 8, 12 candles de 1 hora aqui, e são basicamente 12 horas aqui,
e nós temos 12 horas num preço de um determinado range, e ele toma esse candle nesta movimentação, e aí ele começa a virar consumindo o vácuo, e aí virando, né? E aí perceba, depois que aqui... Aí, né? E aí perceba, olha que interessante agora para você sacar mais ainda. E perceba que a manipulação de absorções, ela se mantém. Ela se mantém. As pessoas ficam muito preocupadas com este tipo de candle para comprar, mas esquece que a todo momento estão com... que esquecem que a melhor oportunidade de comprar é, na verdade, nesses candles. Porque esses candles é para pegar os compradores. Perceba que toda vez que acontece numa zona de acumulação, toda vez que acontece um candle, se você comprar na mínima, você tem um recuo. Aconteceu o candle que as pessoas acham que é para vender, na verdade, se você comprar, você toma lucro para caramba. Ó. Vendo? Você só toma lucro. E as pessoas ficam esperando, na verdade, candles assim para poder comprar, sendo que deveria ser o inverso. Perceba que acontece novamente aqui, né? O mercado ele vem, lateraliza e ele dá um engolfo de alta lá em cima. Aí depois volta, fecha aqui, tenta novamente. Aí antes de subir, o que é que o mercado faz? Ele absorve novamente. E o que é Você isso fala aqui? É comprar no justamente... candle de É, absorção, né, cara? então, é o inverso. E aqui as pessoas ainda ficam, como eu estou no tempo de 4 horas, mas se eu colocar no de 1, as pessoas ainda ficam travado na linha de tendência aqui, achando que isso aqui vai Ela vai segurar a seguir. alta, sendo que, na verdade, essa linha de tendência é a indução para essa movimentação acontecer e justamente tirar todo mundo que está estopado numa compra, por exemplo, aqui, e está deixando o stop abaixo de uma linha de tendência de baixo, de uma linha de tendência de alta. E aí tomar pipoco antes do mercado subir. E aí que se trata das supplies. Só que, assim, esse conceito de supply, de acumulação, ele trabalha várias camadas, né? Tanto que aqui está no modo simples, mas quando a gente está trabalhando, como eu estou de 4 horas, mas se eu quiser me aprofundar aqui, o conceito de supply, ele entra num conceito de temporalidade gigantesca. Eu estou aqui no range do diário, aí depois do range do diário eu tenho um range aqui, por exemplo, do 4 horas, aí depois do 4 horas eu tenho aqui o range do H1, e eu tenho um range do H1, eu tenho um range do 30, aí depois do 30 eu tenho do 15, e assim por diante. E aí a gente vai chegando e entendendo as camadas, né? Sabendo que quanto mais profundo o mercado for, a gente tem cada vez uma densidade compradora maior para que haja um efeito, né? Quanto mais profundo. O Michael Huddleston, ele deixa muito certo de que quanto maior a correção, maior a densidade do fluxo. Por quê? Né? Aí já é uma outra aula, mas já explicando isso. Um candle, por exemplo, como é que você tem que interpretar o candle quando acontecem essas movimentações? Você tem aqui um candle, por exemplo, aqui de baixo, um candle vermelho. Você vai imaginar aqui o seguinte: imagina que você tem um rolo. Imagina aí, você tem uma tinta e essa tinta você vai botar numa parede branca, vermelha, pá. E aí está assim, né? Um candle, um fluxo de ordens, ela é exatamente assim, ó. Você começa o candle, então você bota na parede, então tá bem forte a tinta, então você tá passando. Pronto. E aí, o que que acontece quando você vai descendo com a tinta? Ela vai perdendo um pouco a cor, correto? Sim. Pronto. Vai perdendo um pouco a cor. E aí, até o momento que não tem mais tinta, que a tinta fica bem fraca. Um candlestick, na sua forma interna, ela é exatamente dessa forma. Por isso que é interessante você saber abertura e fechamento. Né? Abertura e fechamento. E aqui, ó. Pronto.
É basicamente isso. Isso é um candle. Todo candle é assim. Então, eu tenho a iniciação da abertura do mercado, e aí o mercado simplesmente ele cai. Onde está a maior força do candle? Sempre no início. Por quê? Porque o cara que joga o preço para baixo, ele inicia a movimentação. Você nunca vai ver um cara, vamos supor que tem 1 bilhão para distribuir. Você acha que 1 bilhão vai ser distribuído aqui? Não. Ele está no topo. Porque aqui o cara está bem melhor posicionado do que exatamente nesta ponta. Então, ele começa e aqui está fraco. E aí, onde é que entra o raciocínio da zona? Exatamente desse parâmetro. Quando eu pego um range, e eu tenho um range, por exemplo, assim, isso aqui é todo o fluxo, eu não consigo mensurar, de fato, onde é que está a camada mais forte. Então, a gente pega o fluxo total, então a gente pega a região que foi criada e a gente vai trabalhando em 50%, que são a proporção áurea, muito próximo da perfeição dentro dos cálculos matemáticos, dentro da linha de Fibo, né? Ali da lei áurea. E quando a gente vê, a gente perceba que a parte mais densa é sempre a parte onde apresenta a correção. E é por isso que se trabalha sempre dentro de zonas de regiões, né, mais profundas. Porque é aqui que se está o fluxo. Na distribuição, imagina num candle de uma movimentação. Agora, imagine isso aqui. Imagine isso aqui. Agora. E você pega isso aqui. Pronto. Quando um candle desse acontece, esse aqui está na ignição. Quando ele está na ignição, isso aqui fica com a concentração muito forte vendedora. Ele mantém o fluxo vendedor, esta densidade, ela se mantém com a densidade maior até a pontinha. Por quê? Porque ela quer continuar o fluxo. Então, e aí, se apresentar qualquer correção aqui dentro de um candle desse aqui, qualquer correção que é um pequeno desse aqui, é somente um consumo de áreas um pouco mais fracas, que é onde acontece o recuozinho, né? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui nem aconteceu, tá vendo? Aqui a mesma coisa, imagine isso aqui. Quando ele recua, esse pouquinho aqui, por exemplo, esse recuo rápido que ele faz é consumindo já as áreas mais fracas, porque o número de contratos de vendedores são mais fracos, e vai sobrando as partes mais fortes. E aí, o mercado prossegue. Perceba, então, aqui desta ponta, esta foi a área que ficou mais forte. E aí que a gente tem um conceito de imbalance. Então, perceba que aqui também temos o conceito de manipulação aqui, né? Onde ele forma dois topos e toma o topo. E aqui a gente vai seguir na mesma linhagem, né? Sempre que a ponta que inicia a movimentação é a ponta mais forte, e assim o mercado ele vai fazendo fluxo. Então, por que eu expliquei tudo isso para você? Para você entender, né? Que eu vou até salvar essa imagem aqui para uma explicação futura. Aqui. Isso é para você entender que existem dois parâmetros de movimentação, o de ignição e o de absorção. Este candle aqui, perceba que ele também tem a mesma aparência e a mesma movimentação como um candle, como este aqui, né? Isso aqui poderia sim o mercado fazer isso aqui, mas simplesmente ele retorna. Então, isso aqui foi um candle de absorção. E por que um candle de absorção?
Onde foi que ele parou? Justamente em uma região que está sendo dominada por compradores. Num contexto geral, eu estou dentro dessa movimentação aqui, mas eu tenho toda essa região aqui, ó, como compra. Só que a parte mais densa dela, né, foi exatamente a ponta, né? Então aqui acontece, né, todo o nosso contexto. E aí eu vou trabalhando as densidades. Então tudo aqui são zonas compradoras. E você vai vendo que o mercado acima, como ele trabalha, né, esses, se você observar o fluxo dentro dessa movimentação, perceba que existe, né, vários pavis, né? Basicamente é isso.